Você sabe aquele cara que sempre parece perfeito demais pra ser real? Sempre sorrindo, sempre carismático, nunca mostrando um pingo de fraqueza, e esse é o Tom Cruise. O cara salta de aviões, escala prédios, corre em absolutamente todos os filmes e continua com aquele sorriso inabalável, como se fosse um robô programado para ser a estrela perfeita de Hollywood. Mas e se eu te dissesse que por trás desse rosto impecável existe um lado assustadoramente bizarro, quase como se ele estivesse atuando o tempo todo? E eu não tô falando que ele é um serial killer de verdade, mas se existisse um psicopata americano na vida real, o Tom Cruise seria um candidato perfeito. E essa ideia não é só minha não. O próprio Christian Bale, que interpretou o Patrick Bateman, já revelou que se inspirou no Tom Cruise para criar o personagem. Então hoje a gente vai falar sobre como o Tom Cruise é, de certa forma, um verdadeiro psicopata americano na vida real. Desde a sua obsessão por perfeição, passando pelas loucuras dos bastidores, até sua conexão bizarra com a cientologia. E se prepara aí, porque essa história vai te fazer olhar pro Tom Cruise de uma forma bem diferente, podemos dizer assim. Se tem uma coisa que define o Tom, além de sorrisos, de propaganda de pasta de dente, é a obsessão dele pela perfeição. O cara simplesmente não aceita ser normal. Enquanto a maioria dos atores usa dublês para cenas mais perigosas, o Tom ele faz questão de fazer tudo sozinho. Já se pendurou no avião de verdade enquanto ele decolava. E lembra aquela cena dele escalando o prédio mais alto do mundo em Missão Impossível? Não foi efeito especial. Ele realmente escalou aquele monstro de vidro em Dubai sem dublê nenhum. É muito bizarro, né? Mas se eu te disser que isso não é só dedicação, e sim uma obsessão meio perturbadora, como se precisasse provar algo o tempo inteiro pra alguém. E isso não se limita só ao cinema não. Dizem que no dia a dia, ele é do tipo que controla até os mínimos detalhes ao redor dele. Se algo não sai como ele quer, o cara explode. Tem um vídeo muito famoso de um surto dele no set de Missão Impossível, onde ele grita com a equipe porque alguém não estava seguindo os protocolos da Covid. Tipo assim, beleza você se preocupar com a segurança, que é importante demais, mas o cara parecia que ia arrancar a alma dos funcionários só pelo olhar. Isso sem falar dos boatos de que ele tem uma equipe pessoal que treina ele como se fosse um super-humano, com dieta, exercícios e uma rotina milimetricamente calculada para ele continuar sendo o Tom Cruise. Então a questão é, até onde vai esse nível de obsessão? Será que ele realmente se importa com os filmes ou ele só tá tentando provar algo pro mundo? Porque, vamos ser sinceros, esse nível de controle absoluto sobre tudo ao redor dele é coisa de gente que precisa estar sempre no comando. Igualzinho ao Patrick Bateman em Psicopata Americano. O Tom Cruise nunca envelhece. O cara tem mais de 60 anos e continua com a cara de um jovem milionário que acabou de sair de uma clínica de estética. Mas aí vem outra pergunta. Como ele consegue? Mas aí vem uma teoria e uma pergunta muito questionada no Twitter. Será que ele fez algum pacto? Eu não gostei de falar isso sério. Será que tem um laboratório secreto produzindo um soro da juventude só pra ele? Como é que eu não gosto de falar isso sério, não? Mas aí vem pergunta, como é que ele consegue fazer isso? Será que ele tem algum pacto, sei lá? Será que ele tem algum laboratório secreto produzindo um soro da juventude só pra ele? Ou será que é simplesmente uma questão de disciplina absurda misturada com aqueles segredinhos de Hollywood? A real é que o Tom Cruise ele vem de uma imagem de perfeição inalcançável. Sempre sorridente, sempre carismático, sempre no controle, mas tem algo muito artificial nisso tudo. Ele parece mais um personagem do que uma pessoa de verdade. A gente tem que concordar que ele não dá entrevistas polêmicas. Não é pego em escândalos bêbados de madrugada. E se tem algo de errado na vida dele, ninguém fica sabendo. Só que se você olhar um pouco mais fundo, começa a aparecer umas rachaduras nessa fachada impecável. Tem toda aquela treta gigantesca com a Kate Holmes, a ex-esposa dele, que fugiu do casamento quase como se estivesse escapando de um sequestro, com boatos de que ele teve que planejar tudo em segredo, porque ele tinha medo das consequências. Sem falar da relação bizarra dele com a cientologia, que parece controlar todos os passos dele e até determinar com quem ele pode ou não se relacionar. No final das contas, a pergunta que fica é: quem é o verdadeiro Tom Cruise? Por que a versão que a gente vê nos filmes e nos tapetes vermelhos parece mais um personagem cuidadosamente construído do que um ser humano real? Bom, ele pode ser o astro de ação definitivo, mas será que ele ainda tem alguma coisa de verdadeiro por trás de toda essa máscara de perfeição? Se tem uma coisa que define o Tom Cruise, além dos filmes de ação e do sorriso impecável, é o controle absoluto sobre tudo ao seu redor. O cara não só atua, ele praticamente comanda cada produção em que ele é envolvido.
Ele decide como as cenas vão ser filmadas, quem entra e quem sai do elenco, e até mesmo quais os diretores têm permissão para dar as ordens no set. Se algo não sai do jeito que ele quer, pode ter certeza que você vai ouvir poucas e boas. E isso não só para nos filmes não. Na vida real, Tom Cruise parece seguir a mesma lógica. Ele escolhe a dedo os seus amigos, seus relacionamentos, até o que pode ou não ser falado sobre ele na mídia. A cientologia, da qual ele é o rosto mais famoso, também é conhecida por um nível de controle absurdo sobre seus membros. A ex-mulher dele, a Kate Holmes, precisou arquitetar uma fuga digna de filme de espionagem para sair do casamento e proteger a filha. E como eu já disse da ex-mulher Kate Holmes, que ela precisou arquitetar tudo para fugir do casamento, ela saiu do casamento basicamente para proteger a filha, porque sabia que sair da sombra dele não ia ser algo muito simples não. E o cara vive como se a vida fosse um filme em que ele é o protagonista, tudo tem que ser perfeito, ensaiado, calculado. Mas será que dá para viver assim para sempre? Ou uma hora essa obsessão, por exemplo, pode acabar? Se tem uma coisa que define o Tom Cruise, além do controle absurdo, a ex-esposa e tudo mais, é a obsessão por cenas de ação reais. O cara não se contenta em atuar como um super-humano nos filmes. Ele quer ser na vida real. E aí que entra a maluquice dele. Ele faz todas as suas cenas de ação sem dublê, independente do risco. E a gente tá falando de alguém que já pilotou caças supersônicos, segurou um avião em pleno voo, saltou de um penhasco de moto, quebrou ossos e quase se matou em várias ocasiões. E tudo isso, claro, para garantir que cada cena pareça o mais real possível. Porque na cabeça dele o público tem que acreditar que é real. Ele não aceita parecer fraco, não usa dublê, não aceita que a tecnologia faça por ele o que ele pode fazer de verdade. Mas a questão que eu quero dizer é, até onde isso vai? Porque a cada novo filme ele vai se superando, ele precisa se superar, precisa ir mais longe, precisa fazer algo ainda mais perigoso. E é como se ele estivesse competindo com ele mesmo, e o preço dessa competição pode ir alto demais. E agora, se tem alguma coisa que faz ele ser ainda mais maluco do que só pular de aviões sem dublê, é a ligação dele com a cientologia. Se você não conhece, a cientologia é um grupo religioso controverso demais, que mistura ficção científica, crenças místicas e práticas de controle dignas de um vilão de filme. E adivinha só, o Tom Cruise não é só um seguidor, ele é praticamente o rosto da cientologia. E não é exagero dizer que ele é tratado como uma espécie de messias dentro da organização. O divórcio com a Nicole Kidman, que por exemplo teria acontecido porque ela começou a questionar a influência da seita. Então depois de tudo isso, o Tom Cruise é o verdadeiro psicopata americano? Cara, ele pode não sair por aí matando gente com um machado enquanto toca Phil Collins, mas a gente com certeza consegue perceber a obsessão pelo controle, a frieza de empatia, a capacidade de manipular tudo ao redor dele, que essas características são bem familiares, a gente pode dizer. Que no fim de tudo, ele pode ser um dos caras mais insanos da indústria, mas também é um gênio, a gente não pode negar. Ele se reinventou, dominou Hollywood e se tornou um ícone indestrutível até o momento. A gente pode rir, criticar, achar bizarro, criar teorias, mas no fim, todo mundo vai acabar assistindo o próximo filme dele.